Olá pessoal, vamos à pergunta de hoje. Como você reage quando um plano que lhe interessa muito não dá certo? Como é que você reage? Qual é a emoção que vem à tona? E por quanto tempo você está agindo dessa maneira? E que tipo de resultados você está tendo ao agir dessa forma? Sabe qual é a primeira palavra que vem à minha mente quando eu li agora essa pergunta? Frustração. E muitas pessoas não estão sabendo lidar com frustração. E a frustração, ela ocorre quando você planejamos alguma coisa e não acontece, ou não acontece da forma como nós gostaríamos, como nós esperávamos, como nós planejamos. E muitos jovens hoje, por conta dessa ausência de frustração, isso, boa parte é por conta dos pais ou responsáveis estarem simplesmente tirando do repertório dos filhos, da vida dos filhos, tirando a frustração. Como eles fazem isso? Agradando, agradando. E chamam isso de amor. E isso é um perigo. Por que eu estou indo nessa direção? Porque é o que eu, como educador, mais vejo. É os pais privando os filhos de frustração e colhendo resultados de rebeldia, de ingratidão, de falta de obediência, que é a mesma coisa de rebeldia, mas uma ingratidão, uma insatisfação, uma raiva, um desânimo, uma falta de gozo, de satisfação na vida por parte desses jovens. E não estou dizendo que tudo isso é em decorrência da falta de frustração, mas em boa parte dos casos é. E pais, se vocês estão se sentindo culpados por conta da forma como vocês estão conduzindo, orientando seus filhos, saiba de uma coisa: você pode se sentir culpado e mesmo assim agir da forma correta. Você pode frustrar os seus filhos e isso é saudável. Talvez você pense assim: eu não vou deixar o meu filho passar por tudo aquilo que eu passei. Eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Agora, o que você não teve impulsionou você a ser quem você é. Você arregaçou as mangas, superou, encarou o medo, a escassez, a necessidade que você tinha lá atrás, que talvez nem faz tanto tempo assim, e você está aí hoje, mais forte, mais resiliente. Então, se você quer que os seus filhos tenham e desenvolvam resiliência, é necessário que eles sejam frustrados, que você permita que eles possam se frustrar e muitas vezes tem coisas que os filhos se metem e fazem que não necessariamente você tem que tirar eles daquele problema, ou tirar no mesmo instante, ou simplesmente tirar sem ter uma conversa, sem privar de alguns privilégios, sem retirar alguns privilégios deles. Porque quando eu vejo essa pergunta, como você reage quando o plano que lhe interessa muito não dá certo? Todos nós, estou partindo do pressuposto que você está vendo isso porque você tem planos e já teve situações, experiências de planos que você fez e que foram por água abaixo. Você ficou frustrado, porque eles não aconteceram como você esperava, ou simplesmente nem aconteceram. Agora, a forma como você lida com o que lhe acontece faz toda a diferença. Por exemplo, você marcou um encontro com uma pessoa super interessante e com uma conversa boa pela internet. Uma conversa boa, rede social ali e tal, você se agradou, e é uma pessoa com um sorriso deslumbrante. E aí, pessoalmente,
Quando você vê aquela pessoa, você já se frustra pela aparência. Se frustra pela aparência e pela conversa que pessoalmente destoa daquilo que ela mostrou virtualmente. Então, duas frustrações. E aí, o que você pode fazer com isso? Você pode pensar, bem, eu estou adquirindo um novo aprendizado, a deixar de criar tanta expectativa sobre algo que eu nem sei como é presencialmente. Ou talvez você reage de forma muito agressiva ou se vitima, que é muito comum. Tem esses dois extremos, as pessoas quando não têm os planos que são realizados da maneira como elas gostariam, ou elas vão para a agressividade, então simplesmente constrangem as outras pessoas, ou elas impressionam as outras pessoas com essa agressividade, ou então elas entram no jogo da culpa. Não, a culpa não foi minha. Eu esqueci as minhas chaves em casa hoje, mas a culpa não foi minha, porque você estava me apressando. Isso se dá muito em casamento. Demais. Jogo da culpa. E é como eu já falei em algum vídeo anterior. Isso começou com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais parou. Ou então essas pessoas, quando os planos delas são frustrados, elas se vitimam. Ó vida, ó céus, ó dó, ó azar. Ficam se lamuriando. E pessoas que se vitimam, eu acredito que elas têm pavor de resiliência. Elas têm pavor dessa habilidade que pode ser desenvolvida, dessa capacidade que pode ser desenvolvida em nós, que é de, mesmo sob pressão, quando isso passa, você voltar ao seu estado original, só que mais forte. É como aquela esponja que você aperta e ela volta ao estado original. Um elástico que você estica e ele vai se tornando cada vez mais forte em relação ao impulso quando você solta. Ele vai ficando mais forte. Isso é resiliência. E muitos não têm isso, ou não têm o suficiente na vida. Agora, a vida é um grande espaço, é uma grande oportunidade de aprendizado. As coisas acontecem. E o que é que você faz com aquilo que lhe acontece? De que maneira que você reage? É liberando cortisol? É um estresse? E raiva? Comprometendo seus relacionamentos, a sua saúde física, mental, espiritual, relacional? A quem que você recorre? Você já fez algum tipo de movimento em seu favor? Ou você está assim há um tempão e acha que isso é parte da sua personalidade? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você é sempre assim. É a síndrome da Gabriela? Ou você está permitindo que fichas caiam e vai, a partir de agora, fazer algo em seu favor? Como eu já disse, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Você é o seu maior patrimônio. Tem uma frase de Nietzsche que ele diz o seguinte: o que não me mata, me fortalece. Então, você pode tirar aprendizados, lições maravilhosas de todas essas experiências de frustrações que você teve e que ainda vai ter. E talvez você diga, mas as pessoas me frustram muito. Você é responsável por isso aí que está acontecendo. Por qual motivo você se frustra tão rápido? Ou você se sente tão para baixo? Ou fica no extremo oposto de quando você cria o plano com toda expectativa, toda alegria, e quando isso não acontece, você simplesmente desaba. Talvez seja um vício. Isso também é um vício. Talvez é um vício comportamental. E aí você se vitima e tem privilégios com isso, chama a atenção das pessoas, ou talvez é agressivo e depois as outras pessoas comentam: ah, fulano de tal tem uma personalidade forte. Talvez é só uma falta de educação.
Talvez é uma falta de aplicação do domínio próprio. Porque provavelmente se tivessem outras pessoas que você muito respeita ou quer impressionar, você não agiria dessa forma. Vou dar uma outra situação. Se, por exemplo, marco um encontro e a pessoa não aparece, você marca, por exemplo, na sorveteria, você vai deixar de tomar sorvete por conta disso? É usar da sua criatividade. O que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo agora? O sentimento é real. O sentimento é real. Agora, a forma como você vai agir vai fazer toda a diferença. Porque vai chegar um ponto em que, se você decidir, decisão qualitativa, se você decidir se comportar de uma maneira congruente, saudável, em primeiro lugar, por você, daqui a pouco, o seu comportamento, o seu sentimento, se você se sente assim, daqui a pouco, se você agir, se comportar de maneira saudável, daqui a pouco seu sentimento vai se alinhar ao seu comportamento, à sua decisão. Porque sentimento de frustração, ele é como os outros sentimentos também. Vão e vêm, sobem e descem, aparece e desaparece, aquece e arrefece. Quando nós precisamos deles, eles não aparecem às vezes. E quando não precisamos, vem uma gama desses sentimentos, vem à tona, começa ali a ficar em ebulição, mas você pode fazer algo a respeito. Se você precisa de ajuda, busque um coach, busque uma terapia, enfim, busque pessoas com quem você possa compartilhar. Também é muito importante você falar, expressar isso, para que você se sinta mais leve, mais tranquilo, tenha aquela sensação de afago, de calma, de alívio mesmo. E finalizando, quando um plano que lhe interessa muito não dá certo, como você reage? Faça um inventário da sua vida e na sua história você pode identificar como você foi ensinado a lidar com as emoções e a lidar com a frustração. Talvez você já não vive com seus pais, é uma outra situação, mas isso ficou aí na sua história de vida. E se isso tem lhe prejudicado, você reconhece isso, e esse é o primeiro passo, porque temos que ter humildade. Sim, humildade para reconhecer que nossos planos eles podem falhar, podem não acontecer. E às vezes as pessoas ficam tão frustradas por conta de orgulho, de arrogância, não, porque tem que dar certo. O que te faz pensar que tudo que você planeja tem que dar certo? Você se apoia em quê para dizer isso? Todas as pessoas, algum plano na vida delas, alguma vontade foi frustrada. Em algum momento da vida. Umas mais vezes, outras menos. Mas todos temos experiências de planos que são frustrados, por algum motivo. E em vez de colocar a culpa no outro, se autorresponsabilize. Tome a direção da sua vida. Saia do jogo da culpa, da autossabotagem. Reconheça. Tenha uma atitude humilde. Às vezes é um comprimido difícil de engolir, mas ele é possível tanto para relacionar-se bem consigo, como com os outros também. Porque em algum momento você decepcionou alguém. Talvez você nem saiba disso ou saiba. Então, por que as coisas não podem acontecer com você? Será que não há aí um sentimento de superioridade e de insegurança também? Então são questões que você pode analisar, você pode pensar a respeito. Eu tenho que pensar a respeito, fazer essa autoanálise para que possamos ter uma vida plena, mais livre, com mais alegria,
e satisfação. Eu sempre volto nesse ponto porque eu acredito que sem paz, sem alegria, não vale a pena viver. O que adianta você ter tudo a seu dispor, ter um nome na porta da sua sala, lá no seu trabalho, uma garagem reservada, ter muito dinheiro e ser a pessoa mais famosa da cidade, se você não tiver paz? Se você é casado e não tem paz, o que você tem? São questões a pensar. Então, frustração é saudável, muito saudável. Isso, se você cooperar, sua criatividade vai aumentar, vai se desenvolver, a sua capacidade de ser mais empático com o outro, ter essa empatia em reconhecer, identificar o que o outro está sentindo e passando, talvez por uma situação igual ou semelhante, ou até mais séria do que você passou, ou ainda vai passar. Enfim, então tenha uma atitude de resiliência. Busque saber mais a respeito disso e se desenvolva pessoal e profissionalmente. Avance. Vá em frente. Ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.